Mateus capítulo 6, versículos de 1 ao 4. O primeiro tema vai ser a esmola ou os atos de misericórdia, que nós vamos ver hoje como deve se fazer. Mateus 6, do 1 ao 4, diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, der esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu der esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Temos aqui Jesus vai nos falar nesse momento a consequência de ser um cidadão do reino. Ele vai dar toda uma explicação, iniciando no capítulo 5, do caráter do cidadão do reino, daquela regeneração que acontece no cidadão do reino, ele sendo alguém que é manso, alguém que é humilde em espírito, alguém que é pacificador. Aí ele vai falar que essa pessoa tem que ser sal, tem que ser luz, para conservar a podridão da sociedade e iluminar as trevas que existem na nossa sociedade, exercendo então uma fé pública não escondida, como uma luz em cima de uma montanha. Assim tem que ser a gente. Então ele vai dar coisas práticas na lei de Cristo, como não se irá sem motivo, como não cobiçar com os olhos, como amar até mesmo nossos inimigos, levar pequenas perdas. Então ele vai destrinchar como nós devemos viver. E agora ele vai falar dos atos de piedade, que seriam a esmola, a oração e o jejum. Então, como cristão, deve então fazer os atos de misericórdia nessa lei de Cristo, nessa dispensação evangelical, nessa forma nova de viver o Evangelho, nessa forma de viver a lei do Senhor, melhor dizendo. E ele começa então condenando algo que era muito comum. No versículo 1, ele vai nos mostrar então o que não fazer. Ele fala para a gente, quando der esmola, não devemos tocar trombeta diante de nós. Verso 2, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que ele já tem o seu galardão, a sua recompensa. Ele fala para a gente guardar no versículo 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola, a vossa caridade, a vossa misericórdia diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, aqui é uma conjunção no grego e um advérbio em português, do contrário, não tendes recompensa, galardão junto do vosso Pai. Algumas pessoas erroneamente pegam o versículo 1 e falam que é proibido você fazer esmola e alguém vê. Tem que fazer escondido. Não é isso que diz o texto. Isso aqui está falando do quê? Da intenção. Porque o mesmo Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, ali no versículo 16, ele fala o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O texto não está proibindo que as obras de misericórdia dos crentes e dos cristãos sejam vistas. Aliás, Jesus fala que as nossas boas obras devem ser vistas, devem ser boas obras públicas, isto é, você tem que fazer de uma maneira que Deus seja glorificado. Agora, o que Jesus está proibindo aqui, quando a gente vai praticar a esmola ou a boa obra ou os atos de misericórdia? Ele está proibindo que eu faça para que eu seja glorificado. Ele fala isso no verso 2, quando você der esmola, não toque trombeta. A gente vê agora com rede social, algumas pessoas vão entregar comida na rua, fazer alguma coisa, e ficam filmando. Olha só o que a gente está fazendo, não sei o quê. Se for para captar recursos, para que a obra aumente, você no ambiente para captação de recursos até vai, mas boa parte das pessoas fazem isso para serem glorificadas. Elas já receberam o galardão. O que é receber o seu galardão? A recompensa delas é o elogio dos homens, e não o elogio do Senhor. Então Jesus começa dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês façam boas obras, eu quero que vocês tenham atos de caridade, atos de misericórdia, mas se o coração de vocês for um coração hipócrita, vocês não estão fazendo isso motivados pelo amor, e sim pelo amor próprio que vocês têm, então esse tipo de ação eu não quero. Porque havia gente que ia fazer isso nas sinagogas para ser glorificado. Era comum alguns judeus irem nas praças, nas esquinas, e começar a orar para que as pessoas vissem como eles eram piedosos,
né? Isso é errado, né? Inclusive a congregação cristã, um dos motivos que ela não ora de pé, é porque Jesus fala que dos hipócritas nas esquinas orando em pé. Ele não está proibindo orar em pé, ele está proibindo você orar em pé de maneira hipócrita, assim como você pode orar ajoelhar de maneira hipócrita também. Se eu for ali no meio da rua e me ajoelhar e orar para que os outros vejam orando, eu estou agindo de maneira hipócrita. Então não é a forma de oração, é o seu interior quando orar. E aqui a mesma coisa, a esmola, ou a caridade, ou a misericórdia, ela é uma manifestação exterior dos crentes, né? Embora nós acreditamos e professamos que as obras não salvam, o Lutero fala que Deus não precisa das minhas boas obras, mas o meu vizinho sim, né? Então eu tenho que entender que os atos de misericórdia são atos que fazem parte da vida do cristão. Um cristão tem que ter compaixão e tem que ter misericórdia. Então, o que não fazer? Primeiro ponto é não praticar atos de misericórdia de maneira hipócrita, porque eles não são atos de misericórdia. Eles não são atos realmente de caridade. Eles não são atos motivados pelo amor a Deus e o amor ao próximo. E quem assim faz, já recebe o galardão. Quem assim age, já tem a sua própria recompensa. Mas então, o que deve se fazer? Versículo 3. Mas quando tu deres esmola, e aqui é interessante. O Senhor, ele vai falar, mas quando tu deres esmola, então ele espera que nós demos esmola. E aqui esmola, naquele contexto, é ato de caridade. É diferente de pegar um cara de 2 metros de altura que não quer trabalhar. As pessoas que recebiam a esmola eram viúvas, que não tinham, já tinham certa idade, ou não tinham condições e tinham que mendigar, né? Eram cegos, você não tinha pensão, você não tinha aposentadoria por invalidez, eram velhos, que não tinham filhos, que não tinham família para sustentá-los, eram aleijados, pessoas realmente que não tinham condições de não se prover, porque Paulo fala também, aquele que não quiser trabalhar na comunidade, não deve comer. Então, essas pessoas são alvos de esmola. Então, quando Jesus fala, quando tu deres, é que ele espera que a gente dê. Assim como ele fala, quando orares, ele entende que nós devemos orar. E quando ele fala, quando jejuares, ele entende que nós devemos jejuar. Então ele não fala se, mas quando. Quando ele usa a palavra quando, ele está entendendo e ele espera que nós façamos isso. Então, quando tu deres esmola, então o que fazer? Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita. O que isso significa? Que eu não tenho que ficar dizendo o que eu fiz para me autopromover. Eu não devo fazer isso. Para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Algumas traduções não têm a expressão ele mesmo. Porém, ela está em 76% dos manuscritos. E recompensará está em 94% dos manuscritos. Então, a gente entende que é um texto canônico, um texto inspirado. Agora, o que significa isso? Significa que Deus, o Pai, vai me recompensar se o meu coração for um coração que está fazendo apenas para que meu Pai veja, para que Deus seja glorificado. Estou fazendo isso para Deus. E isso é libertador, porque quando muitas vezes nós ajudamos as outras pessoas, acontece algo muito frequente, ingratidão. E quando nós esperamos a recompensa das pessoas, que seria a gratidão, muitas vezes elas não dão. Elas são ingratas, mesmo com as nossas boas obras, mesmo com a nossa disposição. Quando nós fazemos algo para glorificar a Deus, e então nós não recebemos a gratidão de quem foi o alvo da misericórdia, isso não nos frustra. Por quê? Porque eu estou fazendo para que Deus seja glorificado. Então, se a pessoa é grata ou não é grata, isso é indiferente. Claro que é muito bom você receber gratidão, e gratidão é um sentimento muito nobre. Porém, todavia, entretanto, quando isso não ocorre, o meu galardão, a minha recompensa já é algo que será dada por quem? Pelo Pai. Publicamente. Quando? Não sei. Pode ser aqui e pode ser naquele grande dia. Mas o Senhor, todo o trabalho que eu faço para Ele é um trabalho que Ele vai me recompensar. Ali em Gálatas, capítulo 2, versículo 10, vamos abrir. Gálatas 2, 10. Que Paulo recebe uma recomendação apostólica, a qual ele busca cumprir. Gálatas 2:10 diz o seguinte: recomendamos somente que nos lembrássemos
dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Aqui os pobres da igreja, a qual Paulo muitas vezes retirou oferta, em Gálatas 6:10. Ele diz o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então, o alvo é todos, com especialidade nos domésticos da fé. Então, a igreja tem o alvo de fazer a obra de misericórdia e caridade a todas as pessoas, porém, a prioridade da igreja é aqueles que professam a fé, os seus irmãos. Assim, fazendo analogia, nós temos o dever de ajudar todos que precisam, mas se você tem um irmão seu necessitando e um estranho, você não vai tirar da boca do seu irmão para dar para um estranho. Então a gente observa aqui que o mandamento de fazer a caridade, de fazer a esmola, de fazer atos de misericórdia, ele continua nas cartas, a qual é um dever nosso. Então o primeiro aspecto aqui que a gente observa, né, dessa manifestação exterior do crente, são atos de misericórdia. Então nós devemos ter atos de misericórdia. Agora, a segunda manifestação externa de um crente aqui é a oração, versículo 5 a 8. Depois eu vou separar o Pai Nosso sozinho, né, em outro dia. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E quando orardes, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Aqui temos o segundo bloco, de uma manifestação externa de um cristão, e aqui, novamente, ele usa quando orares, esperando que nós oremos, e ele fala o que não fazer, né? Não ser como os hipócritas que se alegram e orar em pé nas sinagogas e nas esquinas. Aqui não é uma proibição para orar em pé, e nem uma proibição para orar publicamente. Jesus orou publicamente, e Jesus orou em pé. Jesus agradeceu ao Pai quando multiplicou pães e peixes, é uma oração. Ele agradeceu ao Pai, orou ao Pai quando ia ressuscitá-los, é uma oração pública e em pé. Ele orou no Getsemane em pé, na frente de pelo menos os seus discípulos, né? Então a gente observa aqui que não é uma proibição para orar em pé e orar em local público. Paulo fala para os homens orar em todo lugar. Havia oração na igreja e oração em pé. Então, o que ele está falando? Olha, quando vocês orarem, eu não quero que vocês orem para se mostrar, né? Eu não quero que vocês orem para que vocês sejam vistos. No sentido, eu quero que as pessoas vejam como eu sou piedoso. Porque Deus sabe que isso não vale absolutamente nada. Quem faz isso já tem uma recompensa. E não é a oração atendida. Quem faz isso, a recompensa que ela tem é que os homens vão achar que essa pessoa é uma pessoa piedosa. Mas Deus vê o coração e Deus sabe que essa pessoa não é uma pessoa piedosa. Jesus chama essa pessoa de hipócrita, né? E também o que não fazer, no versículo 7, não usar de vãs repetições. Quando Jesus fala para insistir na oração, não é que você vai ficar repetindo, usando de vãs repetições, fórmulas mágicas, né? A gente tem isso comum, por exemplo, o rosário. Que é o rosário, senão uma vã repetição, né? Cada bolinha, alguma coisa, você vai repetindo, até ter sua pena diminuída, né? Até ter o seu desejo atendido. Isso é uma vã repetição, né? Outros usam expressões vocálicas livres, repetindo várias coisas rapidamente ao mesmo tempo, sem ninguém entender nada. Isso é uma vã repetição, né? Quando a pessoa, agora declara e está amarrado, não sei o que, está amarrado. Isso é uma vã repetição. Então, os gentios pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Deus está focando no quê? Não é naquilo que você fala, nem na intensidade da voz, e nem nas palavras mágicas, mas é no coração, né? Por quê? Porque aqui, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Então, Deus está querendo que você abra o coração com Ele. Então, o que fazer? Abra o coração. E vai e ora, querendo falar com o teu Pai. Aqui uma recomendação, e isso é importante a gente separar as coisas.
Uma vez uma pessoa, pastor, quer que eu faça... Não foi aqui. Abertura do culto, sei o quê, da oração, e me dá 10, 15 minutos no máximo, que está me botando tempo para mim orar, e Jesus fala para eu orar. Você pode orar quanto você quiser no seu quarto. Pode orar 15 horas, não tem problema, né? Só que agora, durante uma liturgia, você tem determinados tempos, porque as pessoas têm horário para entrar e horário para sair. Uma vez ou outra passar um pouquinho, pode acontecer, né? Só que você tem um determinado horário. Aqui fala que quando você realmente for entrar no teu quarto, fecha a tua porta. A tua recompensa está no secreto, né? A tua recompensa é o teu próprio pai. O teu pai está lá em secreto. Então ele fala, quando orares, entra no teu aposento. E o que significa algo importante. Todos nós devemos ter um local de oração. Um local onde a gente busca o Senhor. E aqui porque o teu quarto é um local silencioso, um local sem interrupção, né? Um local que você vai poder se concentrar na oração, um local que você vai poder ouvir a voz do Senhor, um local que você vai poder derramar coisas que você não falaria para ninguém, né? E vai falar para Jesus, e vai orar ao Pai, e pedir a Deus o Pai, em nome de Jesus, Deus o Filho, pelo poder de Deus o Espírito Santo, que Ele possa tratar o seu coração. E tem coisas que você não vai orar publicamente na igreja, não há como fazer, né? Tem coisas que não é bom que você ore publicamente na igreja, né? Porque nem todos terão a maturidade de escutar. Então aqui ele fala, o que fazer? Vai e ora, né, no secreto, e ora e fala com teu pai. Não precisa ficar repetindo. Às vezes um choro, né, o pai entende. Você vai falar e não consegue, começa a chorar. Eu tenho certeza que Deus entende essa oração, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que não podem ser explicados. E no versículo 16 ao 18, tem a terceira manifestação exterior, e eu sou daqueles que acreditam que o jejum ainda é uma prática bíblica. Eu sei que tem pastores batistas que acreditam que não, né? Mas, se o jejum não é prática bíblica, a esmola também não é, e a oração também não é, porque está tudo no mesmo texto, né? E aqui o Sermão do Monte é para a igreja. E quando jejuardes, então ele espera que seus discípulos jejuem, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, então ele espera que a gente jejue, unge a tua cabeça, lava teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Algumas coisas aqui, né? O texto também não proíbe que você diga para alguém que está jejuando, até às vezes é um bom exemplo. Olha, eu tenho a prática do jejum, tal. O que o texto proíbe? Que você jejue para ser visto. Aí você está jejuando e vai se arrastando para a igreja, se arrastando para o trabalho, se arrastando para não sei aonde. Porque eu estou de jejum, olha como eu estou fraco, né? Aí desfigura o rosto, fica todo abatido, para parecer realmente está passando fome, né? Esse tipo de coisa é teatro, né? Esse tipo de coisa é abominável diante de Deus, né? É abominável diante de Deus. Agora, o que eu devo fazer? Quando eu jejuar, eu devo ungir minha cabeça, lavar o meu rosto, eu devo ficar normal. Fala, pessoal, normal, eu não preciso ficar mostrando que estou definhando. Aliás, na minha opinião, o jejum ele é sempre acompanhado de oração. Então, uma prática prolongada de oração, um momento, um dia que você se derrama em oração, possivelmente será o dia que você vai jejuar, porque você vai estar tão entretido com a oração, em buscar o Senhor nesse ato externo de justiça, né, que é necessário não para a salvação, mas para fortalecimento, nesse meio de edificação, que você vai estar tão entretido, orando, buscando ao Senhor, que você não vai parar para comer, né? Vai ser tão prazeroso se derramar ao Senhor em oração, que o jejum vai ser quase que uma consequência natural, né? O que eu acho que não deve se fazer, eu não vejo base no texto, eu estou de jejum de chocolate, aí eu estou de jejum eu estou de jejum de lagosta desde que eu nasci, né? Eu estou de jejum de camarão, né? Eu estou de jejum de camarão um bom tempo já, né? Que eu penso que estou de jejum de picanha. Eu sei que é picanha quando compro Hot Pocket, que aí vem o sabor picanha, que é só o pozinho de picanha que parecer que é picanha, né? Aí eu como a picanha. Então, não é isso. O jejum é... eu estou de jejum de Netflix. Bobagem também. Eu acho uma grande bobagem. Jejum é não comer. E é acompanhado de quê? De oração, né? De oração. Eu estou no jejum e estou 12 horas no Facebook. Isso não é jejum, né? Só não comi,
mas não é jejum. Então o jejum, ele é acompanhado da oração, e quando você jejuar, se você tiver que sair, eu estou em oração, estou em jejum, tal período, vou ter que fazer alguma coisa ali, não precisa se arrastando, né? Partir o jejum, botar lá no celular, não precisa se arrastando, né? Não precisa, porque os homens não precisam saber. Claro, alguém perguntar, quer alguma coisa? Não, obrigado, por que não sei o que? E o papo ir, for um crente, aí tu fala, olha, eu tenho a prática do jejum, me abençoa muito, para que a pessoa também possa ver como isso é gratificante. Agora, você não precisa fazer isso para os homens, faz para Deus, para que você fique mais próximo de Deus. O jejum também não é uma barganha, eu vou jejuar para Deus me dar um carro. Deus não é obrigado a dar um carro, você não come. Jejum é uma prática ligada à oração, por um tempo, um período que você não busca as necessidades do corpo e busca as necessidades da alma, se alimentando não do pão material que é necessário, mas daquilo que Deus te dá, né, alimentando o seu corpo, então, a sua alma. Então a gente tem aqui as manifestações externas dos cidadãos do reino, que é a prática da misericórdia, aqui exemplificada pela esmola, mas pode ser outra, às vezes visitar uma pessoa doente, né, visitar uma pessoa que está enlutada, é uma prática a gente usa esmola, mas a ideia aqui de esmola, a palavra aqui, é caridade, misericórdia, né? Então, não necessariamente você dar dinheiro, não é só isso, né? Visitar uma pessoa doente, enlutada, uma pessoa que está fragilizada, uma pessoa que está um problema em depressão, algum problema assim, você visita, você dá seu tempo. A oração, a segunda meio de identificação externo do cidadão do reino é a oração, e o terceiro é o jejum, né? E isso vai nos fortalecer. E na quarta que vem, nós vamos ver então a oração do Pai Nosso, que está no meio daqui, que eu pulei intencionalmente, porque ela merece uma exposição só dela. Amém? Amém, então vamos.